Pronto, boa noite, pessoal, novamente. Basicamente, nós estamos na última semana, né, da disciplina. O conteúdo que eu planejei, basicamente, a gente viu tudo, à exceção de uma partezinha que eu vou falar hoje, tá? Aí, eu ia passar uma lista de atividades, né? Aliás, eu vou até passar essa lista de atividades, certo? Para vocês terem uma noção. Porque, assim, como o tempo foi muito curto, né? A gente vai precisar fazer uma atividade presencial e, pelo calendário, só nos resta esse sábado agora, né? Aí, no final, eu falo um pouquinho mais com vocês sobre isso daí. Eu queria encerrar, né, o conteúdo, né, falando de algumas aplicações que a gente viu ao longo da disciplina, certo? A gente não viu 100% da ementa, né, porque tem umas partes que não dá para a gente fazer tudo numa ementa tão, num calendário tão apertado, certo? Mas aí tem umas coisas interessantes, que são aplicações que eu vou colocar aqui, tá? Ao final, eu vou mandar, no final da aula mesmo, eu vou mandar uns exercícios, certo? Esses exercícios, não se preocupe, assim, no sentido de que não é para você resolver para sábado, não, certo? Não é para isso, não. São apenas exercícios que têm a ver com esses últimos conteúdos, tá? Eu vou dizer aqui sobre o que é que vocês vão fazer no sábado. É assunto que vocês já tinham visto nas aulas anteriores, tá? Não necessariamente na aula de hoje, nas aulas anteriores, tá? É, Vou fazer a aula mais ou menos dividida em duas partes. Primeiro, eu vou encerrar aqui com algumas aplicações da teoria dos números, fazer aqui uma meia hora, 40 minutos desse encerramento do conteúdo. Depois eu vou voltar para o resto da aula fazer uma revisãozinha do que é que vocês vão ver nessa atividade de sábado, certo? Vou passar aqui para o livro. Vocês estão vendo o nome aí na lousa, né, no quadro? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí o nome, Teorema do Resto Chinês. Na verdade, é até engraçado esse nome, né? Porque Teorema do Resto Chinês, dá para entender que o resto é que é chinês, né? Mas o teorema é que é chinês, é Teorema Chinês do Resto, né? Porque escrito dessa forma ficou com um sentido diferente, né? Teorema Chinês do Resto. O que é que diz esse teorema do chinês do resto? Ele diz o seguinte: se você tiver, né, um sistema de equações lineares dessa forma aqui, ó, x congruente a 1 módulo 1, x congruente a 1 módulo M1, x congruente a 2 módulo M2, x congruente a R módulo MR, tá? Aí você tem uma única solução, e essa solução é módulo M1, M2, MR. O que significa isso? Primeiro tem que ter uns detalhes. Esse teorema ele não se aplica a qualquer. Você não pode usar ele em qualquer sistema, não. Os MIs aqui, ó, esse MI, MJ, ou seja, esses números aqui, eles têm que ser primos entre si. Ou seja, o MDC entre eles é 1 quando eles são diferentes. Certo? Então, suponho aqui um exemplo. X congruente a 1, módulo 2. X congruente a 1, módulo 2. X congruente a 2, módulo 5. X congruente a 3, módulo 9. Esses números aqui, eles são primos entre si. O que quer dizer isso? O MDC entre 2 e 5 é 1. O MDC entre 2 e 9 é 1. O MDC entre 5 e 9 é 1. Então, ele está dizendo que quando você tem um sistema desse, você consegue uma resposta, ou seja, x vai ser congruente a uma resposta m, o x que resolve essas três equações, ele vai ser congruente a um m módulo produto desses mi's aqui.
M1 vezes M2 até MR, certo? Então, isso é o que diz o teorema chinês dos restos, né? Exemplo, tem aqui x congruente a 2 módulo 3, x congruente a 3 módulo 5, x congruente a 2 módulo 7. O que significa isso? Está dizendo assim, imagina um número x, que quando você divide ele por 3, deixa o resto 2. Esse mesmo número, quando você divide por 5, deixa o resto 3. E esse mesmo número, quando divide por 7, deixa o resto 2. Quem é esse x? Aí no final, se você resolver, você vai encontrar um valor m módulo o produto de 3 vezes 5 vezes 7. Ou seja, x vai ser congruente a m módulo 3 vezes 5, 7 vezes 5 dá 35, vezes 3 dá 105. Então, o número x, que é congruente a esse m módulo 105, que vai ser a resposta que você vai achar, esse x aqui, ele resolve essas três congruências ao mesmo tempo. Então, ele é um número que satisfaz isso. Tá? Bem, como é que a gente encontra esse número? Aí existe a prova de como é que você resolve isso. Nesse caso aqui, ó, ele resolveu e chegou no 23. X congruente a 23 módulo 105 é a única solução. Significa dizer que se você pegar o 23, ele satisfaz esse sistema que ele colocou aqui acima. Ó, vamos ver aqui. Ó. Pegar o 23. Ó, o 23, ele é congruente a 2, módulo 3. Por quê? Porque 23 menos 2 é 21, que é múltiplo de 3. O 23 é congruente a 3, módulo 5. E 23 menos 3 é 20, que é múltiplo de 5. E o 23 é congruente a 2, módulo 7, que é 23 menos 2 é 21, e é 7 vezes 3, múltiplo de 7. Então, ele resolve a congruência, certo? M 3 vezes 5 vezes 7, 105. Bem, como chegar na solução, existe todo um processo aqui para aplicar isso daqui, tá? Eu vou rabiscar rapidinho, é só observando, né? Eu estou falando aqui do teorema chinês do resto, mas a minha intenção não é cobrar isso de vocês na prova, não, tá? O teorema não é difícil, entendeu? A gente poderia fazer tranquilamente. Numa atividade, eu posso pedir para vocês pesquisarem, fazer uma coisa assim para vocês resolverem. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu estou fazendo aqui mais para vocês entenderem a aplicação das congruências, né, que é uma coisa que a gente falou aqui, eu falei que é uma das coisas mais importantes, porque a congruência ela serve para resolver esses problemas mais complicados, onde você envolve divisão, resto da divisão. Então, você tem aí um sistema de congruências. Então, na hora que fala em sistema de congruências, esse teorema ele se encaixa. Só precisa olhar as condições para aplicar ele, mas ele se encaixa, certo? Então, o teorema chinês ele vai servir para isso, tá? Vamos rabiscar aqui como é que a gente, como é que a gente resolveria isso, tá? O segredo está na demonstração.
Tá? Como é que você faz? Bem, é, você vai montar um sistema desse jeito aqui, ó. M, K, X, MK, X congruente a 1 módulo MK. Quem seria esse MK aqui? Vamos lá. Esse MK grande, ele vai ser os produtos do M1, M2, MK-1, M... Só voltar aqui, peraí. MK mais 1 até MR. Lembrando, como é o problema? É assim, ó, X congruente a 1, módulo M1, X congruente a 2, módulo M2, até X congruente a R, módulo MR. Então, esses MIs aqui, né, M1, 2 até MR, são esses aqui. Então, o MK grande é todos os MIs, com exceção do MK. Ou seja, eu retirei o MKzinho. Veja aqui, MK-1, aí passa por MK mais 1. Se você preferir, você pode escrever o MK como sendo M sobre MK. Quem é o M? O M é o produto. M1, M2, MK, MK mais 1, até MR. Se você dividir o M por MK, então M1, M2, MK, até MR, dividido pelo MK. Aí o MK vai cancelar o MK, então vai sobrar justamente os outros, que são esses aqui, ó. Aí você monta o sistema MKX congruente a 1 módulo MKzinho. Aí veja, esse sistema aqui, geralmente você vai encontrar a solução dele apenas no olho. Como assim no olho? Você vai encontrar uma solução aqui, um X que resolve essa congruência. O X que resolve essa congruência é de tal maneira que você vai ter o M1 grande, o M2 grande, até o MR. Porque para cada Mzinho pequeno, você também vai ter o M grande, M2, até o MR. Então você tem o M1 pequeno e o M1 grande. Quem é o X1 pequeno? Bem, o X1 pequeno é o seguinte, ó. Vamos supor que o K igual a 1. Então você vai estar com M1 X congruente a 1 módulo M1. Aí você vai olhar para essa daqui e vai encontrar a solução dela. A solução dela, você vai chamar de X1 pequeno. Então você vai pegar esses três elementos aqui, ó. O M1 grande, o M1 pequeno e o X1. Então, você vai ter, aliás, você tem, desculpa, você vai ter o X1, o M1 grande e você vai usar o A1. O A1 é o primeiro termo aqui na primeira congruência. Módulo M1, X congruente a 2, módulo M2, X congruente a R, módulo MR. Então, esse primeiro trio aqui é esse A1, junto com esse M1 grande, junto com o X1, que é a solução desse sistema aqui. Tá? E os outros também. Aí o A2 vai ser esse A2 aqui que ele deu, com a solução do sistema agora que vai ser o M2X congruente a 1, módulo M2 pequeno. A solução aqui é X2 pequeno. Você vai pegar o M2 grande, o X2 pequeno e o A2. É forma o próximo. Então, quando você fizer isso até o R, você tem a solução. Certo? Então, essa é a solução. Vamos na prática. Vamos resolver um aqui na prática, tá? Eu vou abrir aqui a lousa e vou passar para
para resolver na lousa, tá bom? É esse exemplo aqui, foi esse exemplo que eu mencionei aqui agora. X congruente a 2 módulo 3, x congruente a 3 módulo 5, x congruente a 2 módulo 7. Eu vou resolver ele na lousa, tá bom? Vou abrir aqui uma lousa, vou parar essa apresentação. Vou abrir a lousa digital, a, a página em branco. E vamos resolver isso aqui, como é que a gente aplicaria o teorema chinês no resto aqui, tá? Então, vamos lá. Então, x congruente. Olha a vida é isso. X congruente a 2 módulo 3. X congruente a 3 módulo 5 e 2 módulo 7. Então, eu quero um número que, quando divido por 3, deixa o resto 2. Quando divido por 5, deixa o resto 3. Quando divido por 7, deixa o resto 2. Vamos lá. Então, eu preciso do M1. Não, deixa eu começar do começo, né? O M1 pequeno, para mim, vai ser quem? Vai ser o 3. O M2 será o 5. E o M3 será o 7. Lembrando que o MDC entre eles tem que ser todos 1. Ou seja, eles são primos entre si. Aí dá para usar. Então, todos são. O A1 pequeno, quem? É o 2. O A2 é o 3. E o A3 é o 3. Só falta a gente encontrar o M1 grande, o M2 grande e o M3 grande. Porque se a gente tiver esses, a solução vai ser essa daqui, ó. A1, X1, desculpa. A1, M1, X1, A2, M2, X2, mais A3, M3, X3. Então, só está faltando os M's. Então, como é que era lá? Ó, o M1, ele é o produto dos M's tirando o índice 1. Então, ele é o M2 vezes o M3. Se você quiser pensar, você pensa assim, ó, ele é o M1, M2, M3, dividido por M1. É como cancela M1 com M1, então ele é o produto do M2 pelo M3. Então, o nosso M1 vai ser M2 com M3. Então, ele é 5 vezes 7, 35. Então, o meu M1 é 35. Meu M2 vai ser M1 vezes M3. Não tem o índice 2. Então, você faz M1, M2, M3 sobre M2. Cancela aqui. Fica M1 vezes M3. No caso, é 3 vezes 7. É 21. Então, M1 vezes M2 é 21. E o M3 é o M1 vezes M2. Ou M1 vezes M2, M3 sobre M3. Cancela o M3 com M3. M1 vezes M2. Então, fica 3 vezes 5, 15. Então, o M3 é 15. Pronto. Então, a gente já vai ter aqui, vamos dizer, quem vai ser a solução. Minha solução é x vai ser congruente a A1, no caso, é 2, né? 2 vezes M1, 35, vezes x1. Ah, esqueci do detalhe. Não dá para chegar na solução, não. A gente não tem o x1 ainda, não. É.
Eu falei que tinha o x1, x2, x3, mas não tem não. Você precisa do x1, x2 e x3. Que é justamente aquela parte que eu falei que você precisa resolver o sistema no olho. M1, x congruente a 1 módulo M1 pequeno. Vamos lá. Quem é o M1 grande? 35x congruente a 1 módulo M1, que é 3, né? Era 3. O M1 pequeno é 3. Pronto. Então, você precisa resolver esse sistema aqui. Aí, se você resolver ele, aí você sim tem um x1 pequeno. Por que que eu falei que esse sistema dá para resolver no olho? Porque realmente dá. Geralmente, a solução dele é um número bem pequeno mesmo. 1, 2, números de ordem pequena, ou menos 1. Porque você tem que olhar para cá, ó. Veja só. Eu tenho que 35 vezes x menos 1 é igual a um múltiplo de 3. Então, 35x é igual a 3k mais 1. Então, eu quero encontrar um x que resolva isso daqui. Ou, se você preferir, você faz assim. Eu quero que o 3 divida o 35 vezes x menos 1. Se o x for 1, fica 35 menos 1. Dá 34. Então, não resolve. Se o x for 2, já resolve. X igual a 2 resolve. Por quê? 35 vezes 2 menos 1. 35 vezes 2 é 70. Menos 1 dá 69. E o 3 divide 69, que é um múltiplo de 3. Então, eu posso dizer que o x1 igual a 2. Você vai fazer a mesma coisa com M2x congruente a 1 módulo M2 pequeno. Quem foi o M2 grande? 21. X congruente a 1 módulo o M2 pequeno. O M2 pequeno é 5. Você vai usar o mesmo princípio, que dá para resolver olhando aqui, ó. O 5 vai ter que dividir 21 vezes x menos 1. No caso aqui, o x igual a 1, dá para ver que é uma solução, né? Ó. 21 vezes 1, 20. 21 menos 1, 20. Então, x igual a 1. Que 5 divide 21 vezes 1 menos 1. 5 divide 21 vezes 1 é 21, menos 1 é 20. Então, x2 igual a 1. O M3x congruente a 1 módulo M3 pequeno. O M3 grande que a gente achou foi quanto? Foi 15, né? E o M3 é 7. Então, aqui é 15x congruente a 1 módulo 7. Então, você tem que 7 divide 15x menos 1. 15 igual, x igual a 1 também resolve, ó. Porque 7 divide 15 vezes 1 menos 1. 15 vezes 1 é 15, menos 1, 14. 7 divide 14. Então, x igual a 1. Então, a solução x vai ser A1, M1, x1, A2, M2, x2, A3, M3, x3. Então, o A1 é 2, né? O M1 foi 35, né? 35 vezes o x1 pequeno, que foi 2. Mais aí o A2, 2 a 3, 3 vezes o M2, que é 21,
x2 que é 1, mais o A3, que é o A3. O A3 é 2 também. O A3 é 2, vezes o M3, que deu 15, vezes o X3, que é 1. Ó, que vai ficar 2 vezes 35 é 70. 70 vezes 2, 140. 3 vezes 21 dá 3 vezes 21 dá 63. E 2 vezes 15 dá 30. Então, 140 com mais 63 com mais 30. Então, dá 140 com 60, dá 200. E 30 com mais 3, 233. Então, x é congruente a 233. Módulo, agora você tem que colocar M1, M2, M3 pequeno. Então, x é congruente a 233 módulo. Caso aqui a gente tem M1, M2, M3 é 357, né? 3 vezes 5 vezes 7. Então, x é congruente a 233 módulo produto da 105. Então, esse número aqui, 233, ele resolve aquela congruência. Só que tem uma observação, né? Aqui você já resolveu. Então, mas tem como dar uma melhorada? Tem. Veja só. Quem é a congruência? Eu estou querendo um número que deixe resto 2 quando dividido por 3. Que deixe resto 3 quando dividido por 5. E que deixe resto 2 novamente quando dividido por 7. O 233 ele resolve, mas só que ele é um número grande. Então, o que é que acontece? Você vai pegar aqui o 233, que é o seu x. Se você perceber, 233 dá 2 vezes 105, né? Ó, 233 dá 2 vezes 105, que 2 vezes 105 é 210. E ainda sobra 23. É isso? 233, ele é 2 vezes 105 e ainda sobra 23. Quer dizer o quê? Que o 233, ele é congruente a 23, módulo 105. Porque o 105, ele divide 233 menos 23. A diferença dá justamente 233 menos 23 dá 210, que é 2 vezes 105. Ou seja, eu posso pegar então a solução menor, que é 23. Logo, o 23 é o número que resolve, né? O 23 é congruente a 2, módulo 3. O 23 ele é congruente a 3, módulo 5. E o 23 é congruente a 2, módulo 7. Certo? Então, o que a gente fez aí foi o teorema chinês, o resto. Ele é isso. Certo? A gente tem aí o algoritmo, né, que eu resolvi. Basicamente, é a prova do teorema, é isso daí. Então, sempre que você tiver um sistema de congruência, você faz desse jeito. Só um detalhe. Eu resolvi aí o sistema de congruência com 3 congruências. X congruente a 2 módulo 3, x congruente a 3 módulo 5, x congruente a 2 módulo 7. Mas se tivesse mais, se tivesse 4 congruências, 5 congruências, você pode aplicar, certo? Você pode ter R congruências, um número finito. Então, você pode resolver um sistema com R congruências, tá? E esse sistema, ele se resolve do mesmo jeito. A diferença é que se tivesse uma quarta congruência, você ia ter o M4.
pequeno, o M4 grande e o X4 pequeno. Mas você teria que resolver do mesmo jeitinho, mesma coisa, certo? Então, aí você vai dizer, mas isso é difícil? Não, é assim, quando você tem o problema do sistema, é possível você tentar encontrar uma solução mexendo nas equações e comparando duas a duas para ver se você encontra soluções que sejam comuns com as equações. Só que fazer isso vai fazer você ficar fazendo testes. Você vai ficar testando os valores para ver se dá certo ou se não acerta. Esse método, embora um pouco, talvez um pouquinho mais longo, mas ele é um método que vai direto à resposta exata. Você vai escrever um pouco mais, mas não vai ficar chutando. Você não vai ficar buscando a solução por chute. Tá certo? Isso é um dos pontos importantes que eu tenho para falar na aula de hoje, que é essa aplicação do, do teorema chinês do resto, tá? Vou voltar aqui para o livro, que eu tenho uma outra coisa importante também que eu ia falar hoje. Professor, só uma pergunta aí sobre essa questão. O senhor pode voltar lá no início da questão? No início do slide aqui, né? Isso é falando, né? Isso. Esse aí do quadro aí que o senhor estava resolvendo. Certo. Deixa eu ver. Esses três números que o senhor encontrou, acho que é mais embaixo. Eu acho que o senhor Aonde? apagou. Acho que o senhor apagou. Não, não apaguei, não. Essa Não. questão. É o. Ah, sim, tá aí, não, pode voltar. Só um pouquinho aí, desça só um pouquinho. Para baixo ou para cima? Aqui? É, aí, ó. Aí, tá bom aí. Ah, Esse 140, o 63 e o 30, é o não, produto aqui, ó. não, eu sei. Certo. Não, mas pronto, a pergunta é o seguinte: qual foram os três números que são primos entre si, que o senhor encontrou? Para você começar, os primos entre si só precisam ser esses aqui, ó. Certo? Porque assim, suponha que eu tivesse colocado o sistema assim, ó, x congruente a 2 módulo 3 x congruente a 3 módulo 6 x congruente a 2 módulo 9. Eu não poderia aplicar o teorema chinês nesse daqui. Por quê? Ó? Porque esses aqui não são primos entre si. Eu não poderia aplicar nesse. Então, assim, quando eu falei sobre os números primos entre si, são esses números que estão aqui logo no início do problema, ou seja, na Ah, tá. formulação dele. Entendi, que no caso aí é o 3 e o 5 e 3, 7, só 5 e tem 7. É. isso. No caso aqui, eles são primos mesmo, mas para você resolver, basta que eles sejam primos entre si. Por Porque é exemplo, isso que. É isso, o 4 e o 9, né? O 4 e o 9 são primos entre si, apesar de o 4 não ser um número primo, mas são exatamente. primos entre si, né? Exatamente. Você pode ter números pares, não tem nenhum problema. Só precisa que eles não sejam primos. Só precisa que eles sejam primos entre si, só isso. Tá certo. Hugo Caetano, você quer falar? Levantou a mão? Boa noite, professor. Pode falar. É só essa parte aí de achar o M1 que eu não entendi por que ficou M1 igual a M2 vezes M3. Aí o senhor colocou na frente igual a M1 vezes M2 vezes M3 sobre M1. Eu não entendi essa parte. Certo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A resolução somente quando esses números são primos entre si. A pergunta aqui também, né? Porque assim, você só pode usar esse resultado quando eles são primos entre si. O teorema só se aplica nesse caso. Deixa eu explicar aqui para vocês. É importante esses M1s aqui, porque deixa eu voltar aqui. Vou abrir aqui uma. Vou lá para baixo. Aqui para baixo. Ó, é assim, ó. Inicialmente, o problema ele vai ter que ser dado desse jeito.
módulo M1, x congruente a 2, módulo M2 pequeno, x congruente a 3, módulo M3. Pode ter mais de 3 equações, tá? Pode ter uma quarta aqui, não tem nenhum problema ter mais não. Estou fazendo com 3 só para não ficar muito longo, viu? No nosso exemplo lá, era 2, módulo... Até esqueci, acho que era 3, né? X congruente a 3, módulo 5, x congruente a 2, módulo 7. Então, primeira coisa, esses MIs aqui tem que ser primos entre si. No nosso exemplo, eles são o A1, o A2, o A3, não interessa quem são, só coloquei aqui. Eles não tem nenhuma hipótese neles, eles podem ser qualquer coisa, tá bom? Aquele M1 grande, o que é? Assim, ó. O M1 grande. Imagine você tem 3 MIs aqui, o M1, o M2 e o M3. O M1 grande, ele é o produto dos MIs pequenos, mas sem o que tem índice 1. Ou seja, ele seria o M2 vezes o M3. É só isso. Você não põe o M1zinho, o M1, o M pequeno com 1. Aí, só para ficar mais fácil a definição, o que ele define assim: é o produto de todos os seus MIs que você tem 3. E você divide pelo M, cujo índice está aqui, ó. Como o índice é 1, você vai dividir pelo M1. Como você vai cancelar, então vai dar justamente isso aqui, ó, M2 vezes M3. Vamos lá, nosso exemplo, ó. O M1 pequeno é 3. O M2 pequeno, 5. O M3 pequeno é 7. Então, quem seria nosso M1 grande? Então, vamos lá. Se você fizer M1 pequeno vezes M2 pequeno vezes M3 e dividir pelo M1, esse vai cancelar esse. Então, ele é o produto do M2 vezes o M3. Nesse exemplo nosso, é o 5 vezes o 7. Então, 5 vezes o 7. Então, nosso M1 grande seria 35. Esses M1 grandes, né, esse MK, ele serve para você juntar nessa equação aqui. Ó. Você vai montar essa segunda equação. Perceba que no sistema, usando o método chinês, você tem esse sistema original, mas você passa pelo um outro, mais fácil de resolver. Esse fácil de resolver, você resolve apenas atribuindo valores ao x. Aí a solução dele você vai chamar de xk, certo? Se aqui for um M1, exemplo, M1x congruente a 1 módulo M1 pequeno, a solução você vai chamar de x1. No nosso exemplo, o M1 grande deu 35, x, o A1 é esse A1 aqui, ó, o nosso exemplo é 2, módulo M1 pequeno, que no nosso caso é 3. Aí você olhou para esse sistema aqui e resolveu ele. No nosso caso, a gente achou x igual a 2. Geralmente é o que eu falei, atribui valores de ordem baixa. 0, 1, 2. Pode ser número negativo também, menos 1, se for o caso. Entendeu? Ah, desculpa. Ah, eu só cometi um erro aqui. Esse sistema aqui não é A1, não é A1, não. Eu cometi um erro. Esse MK aqui é 1. É 1, tá? Independente de qual seja o K. Aqui não é 1, não, é 1. Foi um ato falho aqui, viu? Que é 1, tá? Não é o A1, não, é o 1. Se você for calcular com M2, x congruente a 1 módulo M2 pequeno, você vai encontrar o x2. É porque quando você tem a congruência com 1 aqui, fica mais fácil você avaliar a solução apenas atribuindo valores. Fica mais simples você atribuir valor e descobrir quem é a solução. Certo? Vou voltar aqui para o livro para eu falar de outra coisa que é interessante. Falar mais rápido desse outro aqui, tá? Para a gente fazer uma pequena revisão do que vai ser a atividade. Deixa eu colocar aqui uma coisa interessante, que é o pequeno teorema de Fermat. Pequeno teorema de Fermat.
Esse é um resultado bem interessante, muito útil na teoria dos números. Ele é direto, é assim, ó. Pega um número primo, tá? P primo, primo mesmo, número primo, que só tem divisores um e ele mesmo. Aí você pega um outro número que ele não divide, tipo assim, o P não divida o A. Pega esse A aqui, quer dizer que o A não é múltiplo de P. Então, vale essa coisa aqui, ó. Vale que o A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Para quem olhar assim, às vezes pode pensar, não, isso aí é uma coisa inútil. Não, não é inútil não, ao contrário, é muito útil para resolver problemas de potências grandes. O que que ele está dizendo? Ele está dizendo que você vai resolver potências com grau alto, o resto dá 1 quando dividido pelo número primo. Um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um primo P igual a 11. Primo 11 é primo, todo mundo sabe. Vamos pegar o A igual a 2. A gente sabe que o P é 11, ele não divide o 2. Óbvio, ele é maior, além de ser maior, ele é ímpar. Então, não tem como. Então, por esse resultado, o A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Então, o que ele está dizendo? Que o 2 elevado a 11 menos 1 é congruente a 1 módulo 11. Se você quiser ver isso de outro jeito, você vai ver isso aqui, ó. 11 menos 1 é 2 elevado a 10. Então, colocando aqui embaixo. Então, 2 elevado a 10 é congruente a 1 módulo 11. Aí, reformulando a pergunta, eu poderia perguntar assim: qual é o resto da divisão de 2 elevado a 10 por 11? Se você pegar 2 elevado a 10 e dividir por 11, vai dar um número aqui e o resto vai ser 1. É isso que ele está dizendo, o resto é 1. 2 elevado a 10 nem é um número tão grande, né? Se a gente resolver, dá 1024, é isso? Acho que é, né? Exatamente. O 2 elevado a 10 dá 1024. 1024 é congruente a 1 módulo 11. Porque 11 divide 1024 menos 1. Porque 11 divide 1023. Porque 1023 é 11 vezes 93. Certo? Então, ele vai nos servir para resolver problemas com potências grandes. Certo? Um corolário desse teorema, que é a mesma coisa, só pode ser escrito de outro jeito. É assim, ó. A P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Vamos multiplicar por A dos dois lados. Vamos multiplicar por A dos dois lados. Do lado de cá e do lado de cá. Vai ficar AP menos 1 vezes A, congruente a A módulo P. Quando você multiplicar aqui, você repete a base e são os expoentes. P menos 1 com mais 1, porque A tem 1, né? Dá P. Então, A é congruente a A módulo P. Então, essa igualdade também vale. E é também conhecida como teorema de Fermat. No nosso exemplo, 2 elevado a 11 é congruente a 2 módulo 11. Ou seja, é a mesma coisa daquele outro, só que escrito de outro jeito. Porque 2 elevado a 11 menos 1 ser congruente a 1 módulo 11 vai gerar 2 elevado a 10 congruente a 1 módulo 11. Então, se você tem essa igualdade, ó, da esquerda, se você tem essa igualdade da esquerda, você tem a da direita. Que aqui ele só multiplicou por 2 dos dois lados. Ó. Aí chega nessa. Se multiplicar por 2 dos dois lados, isso aqui. 2 elevado a 11, congruente a 2, módulo 11. Certo?
Tem exemplos no livro, tem vários exemplos. Tá? E aplicações. Vamos ver essa aplicação aqui como é interessante. Ó. Ele quer que você prove que 5 elevado a 38 é congruente a 4 módulo 11. Perceba que 5 elevado a 38 é um número muito grande. Se você for colocar isso na calculadora, a sua calculadora nem vai resolver isso. Embora você nem conheça quem é o resultado, mas você pode dizer que se você dividir esse número por 11, o resto é 4. Aí como é que você faz? Porque às vezes o exercício não vem assim, todo mundo sabe, né? Matemática a coisa não vem fácil, ela vem disfarçada para você fazer a conta. Aí você começa com uma coisa que você conhece. Por exemplo, eu sei pelo teorema de Fermat que vale essa daqui, ó. Por quê? Vamos lá. Eu tenho o A igual a 5 e o P igual a 11. O 11 não divide 5. Então, A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. É isso que ele colocou aqui, ó. O A é 5, P menos 1, 11 menos 1 dá 10, congruente a 1 módulo P, que é 11. Então, essa daqui eu sei. Aí, como eu sei que eu tenho as propriedades, né, as propriedades de potenciação, é só fazer. Ó, o 38, ele é 30 mais 8, ou 3 vezes 10 mais 8. Por que que eu fiz essa decomposição? Porque aqui aparece um 10. Então, no 30 aparece 3 vezes 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5 elevado a 38, pego o 38 e escrevo como 30 mais 8. 10 vezes 3, que é 30, mais 8. Então, aqui você faz as propriedades de potência. Ó, 5 elevado a 10 vezes 3, mais 8, posso escrever como 5 elevado a 10 ao cubo, que você repete a base e multiplica os expoentes. Fica 3 vezes 10, vezes 5 elevado a 8. Então, 5 elevado a 10 elevado ao cubo, vezes 5 elevado a 8, posso escrever como 5 ao quadrado elevado a 4. Aí, não sei se vocês lembram das propriedades de... Então, 5 elevado a 10, você pode substituir por 1. Aqui, ó. 5 elevado a 10 é a mesma coisa de 1. Você põe o congruente, né? E o cubo em cima. 5 ao quadrado elevado a quarta. Aí o 5 ao quadrado você resolve manualmente mesmo. Ó. Porque 5 ao quadrado é 25. 25 é congruente a quem? Módulo 11. Ué, se você olhar, é congruente a 3, né? Porque 25 menos 3 é 22, que é múltiplo de 11. Então, eu posso trocar o 5 ao quadrado por um 3. E ponho o 4 em cima. 1 ao cubo é 1, 3 à quarta é 81. A 81 também dá para fazer, congruência módulo 11. Porque 8 vezes 11, 8 vezes 11 é 88. É, mas eu posso fazer assim também, né? No caso, Para não colocar 7. número negativo. É porque eu não quero número negativo, né? Não, eu não quero número negativo. Então, em vez de 8, eu vou pegar 7. Tá? Ah, vou pegar 7. Porque 81, aliás, 11 vezes 7 dá 77. Para 81 falta 4. Então, se eu colocar o 4 aqui, dá certo. Que 81 menos 4 dá 77, que é 7 vezes 11. Então, eu encontrei aqui o que eu queria. É o que ele queria provar, né? Ia provar que o 5 elevado a 38 é congruente a 4, certo? Então, você pode usar esses teoremas para resolver problemas com potências altas. Essa é a ideia, entendeu? Você não precisar fazer o cálculo das potências.
Certo. Então, aí você tem o pequeno teorema de Fermat. Ele é chamado de pequeno teorema de Fermat porque existe um teorema de Fermat que é mais conhecido, mais famoso, e esse outro teorema, ele não cabe aqui no nosso conteúdo, porque é um teorema que foge aos nossos propósitos, certo? Aí aqui no livro ele tem vários exemplos, né, de como a gente pode tentar usar o pequeno teorema de Fermat. Então, você pode encaixar ele de várias formas. Lembrando que os exercícios não vão vir já assim, já com tudo no jeito só de você aplicar. Você vai ter que fazer algumas fatorações, calcular algumas potências, né? Exemplos como esse daqui, ó, ele vai dar um número maior, você vai fatorar o número maior do jeito que você tentar conseguir. Tenta encaixar um número primo de tal maneira que dê para você usar o teorema do jeito que ele é dado. Você tem que ter um número primo, P, e um número A, que o P não divide o A, ou seja, um A que não seja múltiplo do primo. Com isso, você consegue encaixar o pequeno teorema de Fermat. Era isso que eu queria fazer de aplicações. Ainda tem esse outro, que é o teorema de Wilson. Vou falar rapidinho dele. E essa outra congruência aqui. Se P for primo, o P menos um fatorial é congruente a menos um módulo P. Isso aqui é menos usado, mas eu vou mencionar, pelo menos para dizer que a gente falou. O fatorial, todo mundo deve saber, é quando você pega um número e você vai fazendo ele vezes o seu antecessor, vezes o outro antecessor, você vai diminuindo o número até chegar em um. É o produto do número vezes todos os seus antecessores até um. Então, essa é a definição de fatorial. Aí, esse menos um aqui, não se espante, porque quando você tem esse produto aqui, ter um menos um desse lado não é nenhum problema. Porque quando você vai fazer a congruência, se esse menos um passa para lá, ele passa com mais. Então, quer dizer que o P divide P menos um fatorial mais um, tá? Então, não é nenhum problema, não. Se você fizer isso em exemplos clássicos, você vai ver, né? Ó. Vou pegar aqui o P igual a 5. Então, P menos um fatorial é 5 menos um. Isso é 4 fatorial, certo? 4 fatorial. Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. 4 vezes 3 é 12 vezes 2, 24. Ele diz que P menos um fatorial é congruente a menos um módulo P. Então, nesse nosso caso, vai ficar tá falhando aqui o mecanismo. Então, o P menos um fatorial, nesse caso aqui, deu 24. Então, 24 congruente a menos um módulo P, que é assim. Então, se eu passar esse menos um para lá, 24 mais um é 25, que é múltiplo de 5. Então, 5 realmente divide o 25. E acabou. Tá certo? E pois é isso. Eu vou encerrar essa parte agora e vou abrir a lousa para a gente falar um pouquinho de coisas que eu pretendo pedir na nossa atividade.
Fechar aqui minha câmera só para não pesar tanto, a internet não tá tão boa, depois eu reabro. Bom, basicamente, então, assim, eu quero fazer meio que um apanhado do que a gente viu depois da parte de indução, que envolve as equações diafantinas, certo? Equação diafantina. O MDC e as congruências. A equação diafantinas a gente viu de uma certa forma, né? Até na primeira atividade, porque estava não na primeira atividade em si, mas naquele conteúdo que eu dei logo, que seria uma parte de indução. Então, ela está relacionada diretamente com a parte de MDC, né? A gente viu que as equações diafantinas são equações desse tipo, certo? Então, quando é que ela tem solução? Quando você calcula o MDC entre A e B, e esse MDC divide C. Se ele dividir, implica que essa equação tem solução. Se não dividir, não tem solução, então você nem resolve. Aí nós vimos que para resolver, você chega a uma solução particular x0, y0. Ou seja, você vai ter um x0 que você substitui aqui, mais um y0 que você substitui e resolve. Então você vai ter uma solução geral que vai usar essa solução particular. Você vai ter uma expressão desse tipo aqui, vai ter um número inteiro e um y como sendo y0 menos a sobre d vezes t. Então essa é a solução geral. Você pode ter aí várias soluções para uma mesma equação de Diafantina, certo? Então o MDC D, né, ele pode ser usado para você encontrar essa solução. A gente viu que uma das formas de se fazer isso é utilizando o algoritmo da divisão, certo? De forma a encontrar o MDC, aí você faz a equação voltando até achar uma solução particular. A gente viu assim, tem aquele método que você coloca os números assim, coloca o A, o B, divide esse por esse, encontra aqui um primeiro quociente e um resto. Se passa esse resto para cá, agora faz esse por esse, encontra um segundo quociente e um outro resto. Passa esse resto para cá, faz esse por esse, encontra um terceiro quociente e um resto. E você vai fazendo isso várias vezes. Quando você tiver o resto zero, o resto anterior é o MDC. Ou seja, o último resto que não é zero, você chama ele de, ele será o MDC. Certo? A gente viu isso. Aí, lá na hora de resolver a equação da Fontina, a x mais by igual a zero, vou colocar aqui o carregador no sabe? Não descarrega. Você tem números,
Então, você vai fazer o algoritmo, né? Por exemplo, quando você pega aqui 72x mais um 5y igual a 18, né? Um exemplo. Então, você tem que calcular o MDC entre 72 e 165. Aí você tem que olhar se ele divide esse número. Tá? Se ele dividir, a equação tem solução. Geralmente, você pode calcular o MDC usando esse algoritmo que eu falei, mas você também pode utilizar uma outra forma, como aquela fatoração, onde você pega a fatoração do 72, certo? A fatoração do 165, vai pegar os termos em comum de menor potência. Aí você pode lançar a mão desse modelo aqui, ó. 65, 72. Se dividir esse por esse, no caso aqui, acho que dá 2. 2 vezes 72 dá 144, né? Para 161, dá 21, né? Aí passa o 21 para cá. 72 por 21 dá 3. 3 vezes 21 dá 63. 72 dá 9. Passa o 9 para cá. 21 por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Para 21, 3. Passa o 3 para cá. 9 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 9. 3 vezes 3, 9 para 9, 0. Então, o MDC é esse daqui. 3. Então, quer dizer que o MDC é 3. E o 3 divide 18. Não tem solução. Então, aí você pode ir atrás de uma solução particular. Uma opção é você tentar, no olho, arriscando valores, né? Você pega 72x mais 165y igual a 18, atribui valor para x e para y. Mas é a mesma coisa que eu falei no início da aula, lá nas equações do teorema de chinês do resto. Você pode até encontrar as equações separadamente, tentar atribuir valores para encontrar uma solução particular. Você vai fazer por tentativas. Mas se existe um método direto para você calcular, mesmo que ele seja um pouco mais longo, você pode aplicar, você vai aplicar um método direto. Então, nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso escrever esse algoritmo ao contrário. Como assim? Ó? 165, ele é 2 vezes 72 mais 21. Alguém escreveu alguma coisa aqui para ele. Certo. Eu não consigo voltar. Fui eu, professor. Certo. Porque tive problema e só agora consegui retornar. Certo. Igual aquela última vez. Só que dessa vez troquei de celular, mas não sei o que foi que houve, não deu certo. Mas agora consegui. Certo. Então, 165, 2 vezes 72 mais 21. 72 é 3 vezes 21 mais 9. O 21 é 2 vezes 9 mais 3. Você pode parar aqui, porque o próximo já é o zero. Então, o que é que você fazia lá? Você pegava o 3, escrevia como sendo 21 menos 2 vezes 9. Aí o 9 você já pode escrever como esse menos esse. Então, ele era 21 menos 2 vezes, que era o 9. 72 menos 3 vezes 21. E o 21 é 165 menos 2 vezes esse. Então, ficaria 21 menos 2 vezes. Aliás, desculpa. O 21 aqui você vai substituir já, né? 165 menos 2 vezes 72. Menos 2 vezes 72, menos 3 vezes, no lugar do 21, 165,
menos 2 vezes 72. Perceba que no final, todos os seus termos só vão ter os números que você está calculando no MDC. Ó. Só tem que ter cuidado aqui para não errar nesses parênteses, nesses sinais. Aqui você tem 165 menos 2 vezes 72, menos 2 vezes esse dá menos 2 vezes 72. Aí, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6 vezes 165 menos 2 vezes 72. Então, 165 menos 2 vezes 72, menos 2 vezes 72, mais aí 6 vezes 165, menos 6 vezes 2, 12 vezes 72. Eu multipliquei o 6 pelo menos 2 para manter o 72, que são os números que eu quero que fiquem aparecendo, 72 e 165. Vamos somar todos os 162, os 165. Ó, tem 6 aqui, mais um aqui. Então, eu tenho 165 vezes 7, ou seja, eu tenho ele 7 vezes. Já o 72, eu tenho 12, com menos 2, menos 14, com menos 2, 16. Então, eu tenho menos 16. E aqui é 3. Então, perceba que eu encontrei uma solução particular. Eu encontrei um x. Aliás, desculpa, eu ainda não encontrei a solução particular. Calma. Lembrando que a equação originalmente é com 18. Ó. E aqui no final tem um 3. Para esse 3 se transformar em 18, eu tenho que multiplicar o 3 por 6. Então, vou multiplicar essa equação por 6. 6 vezes 3, 18. Aí o 165 eu mantenho, eu não mexo nele. O 6, então, entra multiplicando 7. 42. Mais 72. Menos 6 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Mais 3. 6 vezes 1, 6. 1, 3, 9. Menos 96. Agora sim, eu tenho uma solução particular. X0 igual a 42. Y0 igual a menos 96. Pronto, então eu resolvi meu problema. O x vai ser x0 mais b sobre d, t. Então, x0 vai ser 42 mais. Quem é o meu b? Na equação, na forma que está aqui, o b é o que acompanha o y, não? Esse é o a e esse é o b. Então, o a é 72 e o b é 165. Então, o b é 165. O D, que é o MDC, a gente encontrou é 3. T. Então, 42 mais. 165 dividido por 3, dá para dividir, né? Dá 50, deixa eu ver. 51, 52, 53, 54, 55. Pronto, então meu X será 42 mais 55T. Para T inteiro. Então, toda vez que eu atribuir um valor inteiro para o T, eu tenho uma solução X. E o meu Y é Y0 menos A sobre B, T. Então, Y0 menos 96 menos. Quem é o A? O A é 72, o B é 3, T. Menos 96 menos 72 dividido por 3. 21, 2, 3, 4, 24. Então, tenho y igual menos 96 menos 24t, onde t é inteiro também. Então, você atribui o mesmo t. Se você pegar t igual a 1 aqui, você vai encontrar um valor particular para x, e esse mesmo t igual a 1 encontra um valor para y. Sempre que você atribuir valores particulares, você encontra um x e um y, tá certo? Então, isso aí é uma solução. Pronto. Então, basicamente é isso. A outra coisa é que a gente falou, né? A questão das congruências. Né? A gente viu várias coisas aqui de congruências em relação às propriedades, né? Então, você provar, né? Exemplo,
se você já sabe que x é congruente a módulo m, se somente se o m divide o x menos a. Então, por exemplo, vou pegar aqui o 7, que é congruente a 1 módulo 3, que é o 3 divide 7 menos 1. 7 menos 1 é 6. Então, 3 divide 6. Então, 7 é congruente a 1 módulo 3, é verdade. Aí, as propriedades você vai trabalhar assim, ó. Sempre que você tiver uma congruência que você sabe que é verdadeira, você pode fazer várias coisas com ela. É levar ao quadrado dos dois lados, multiplicar pelo mesmo número dos dois lados. Então, essas coisas você pode fazer. Exemplo, se 7 é congruente a 1 módulo 3, olha como é interessante, como você encontra coisas interessantes aqui. Então, vamos elevar esse número aqui a 2025. Um elevado a 2025, não importa, é 1. Então, 7 elevado a 2025 é congruente a 1 módulo 3. Pronto, então você tem essa congruência. Perceba como seria uma questão interessante, assim, que você poderia ver numa Olimpíada de Matemática, por exemplo, e de repente não saberia nem como fazer, mas que agora você acha fácil. Poderia perguntar assim, ó, qual o resto da divisão de 7 a 2025 por 3? Percebe que você tem aí um problema que aparentemente poderia ser difícil, né? Porque você nem sabe calcular 7 elevado a 2025. É um número gigantesco e você não tem como nem calcular isso na calculadora. Mas mesmo sem saber, sem poder calcular ele, você consegue saber algumas coisas. 7 elevado a 2025, se você dividir esse número por 3, o resto dele é 1. Tá? Então, se você pegasse esse problema do jeito que está aqui, qual o resto da divisão de 7 elevado a 2025 por 3? Você começaria ele bem fácil, assim, ó. 7 é congruente a quem? Módulo 3. Aí você percebe, hein? 7, 2 vezes 6, ou 2 vezes 3 é 6. Então fica faltando só 1. Então já sei que o 7 é congruente a 1 módulo 3. Sempre que tiver uma congruência com 1, é muito bom isso. Porque garante que eu possa levar potências e permanecer com 1 do lado direito. Então eu coloquei 2025, mas eu poderia ter colocado qualquer número. Um número maior ainda, inclusive. 7 a 1 bilhão, a 1 milhão. 7 elevado a qualquer coisa aí. Certo? Porque do lado direito não vai mudar, é 1. Então quer dizer o quê? Que todas as potências de 7, ou seja, mais geralmente, todas as potências de 7 deixam o resto 1, quando dividido por 3, ou seja, veja como eu generalizei. Então quer dizer que toda vez que eu levar uma potência aqui, ó, do 7, não importa quem seja essa potência, eu estou dizendo que ele deixa o resto 1. Então, não interessa nem quem é o K. Qualquer K que eu colocar aí, quando eu dividir 7 elevado a um número aí por 3, o resto é 1. Professor, mas isso no módulo 3, né? Se fosse, por exemplo, Claro, não. Você vai mudar de acordo com o módulo, né? De acordo com o módulo. Por isso que eu perguntei, qual a divisão de 7 elevado a 2025 por 3? Se você mudar para outro número, vamos colocar aqui só para matar sua curiosidade. No caso do 2, aqui também seria 1. O 2 eu não vou pegar porque o 2 também daria 1. Vamos fazer dois casos. O 7 também é congruente a 1 módulo 2. Porque todo número par é congruente a 1 módulo 2. Então, interessante, né? As potências de 7, certo? Também é congruente a 1 módulo 2. Mas aí é uma coisa que já se esperava. Por um lado, se você dividir por 3, ele deixa o resto 1. Por outro, ele deixa o resto 2. Então, você já sabe de uma coisa. Esse número é ímpar. Sempre é ímpar. As potências de 7. Ele deixa o resto 2 na congruência módulo 2. Se você pegar outro número, aí vai mudar. Por exemplo, supõe, vamos na congruência módulo 4. Aí a 7 é congruente a 3. Aí já fica um pouco mais complicado. Tá vendo aquilo que eu falei? Se você não tem um 1, já fica um pouco mais complicado. Ó.
Se eu pegar aqui 7 elevado... Vou pegar um número pequeno ainda, tá? Se você pegar aqui 7 elevado a 10, você vai dizer que ele é congruente a 3 elevado a 10, módulo 4. Isso permanece. Só que aí tem um porém. Você vai ter que fazer uma outra conta, porque o 3 elevado a 10 não é um número pequeno, é um número grande. Então, você vai ter que estudar as potências de 3 em relação a 4. Mas tem uma vantagem, ó. 3 é congruente a menos 1 módulo 4. Porque lembra que eu posso usar número negativo? Não tem problema não. Porque 3, esse menos 1 passa para lá, mais 1 é 4. Que é 4 vezes 1. Ah, aqui fica legal. Porque, ó, se eu souber essa, eu pego 3 e elevo a 10 dos dois lados. Só que menos 1 elevado a 10, menos 1 elevado a número par, dá 1. Ou seja, eu descobri que 3 elevado a 10 é congruente a 1. Aí eu venho para essa daqui e concluo que 7 elevado a 10 também é congruente a 1, módulo 4. Tá vendo como é interessante? Se você começar com 7 e o 3, congruente a 4, você tem um 3. Mas dependendo da potência que você elevar, você pode transformar no 1. Agora é porque eu coloquei o 10. Se eu colocar outro número, já fica complicado. Se eu colocasse um número ímpar aqui, que coincidiu aqui do 3, eu poderia usar o menos 1. Mas congruência é isso, é você ficar procurando melhores termos para poder usar na congruência, tá certo? Pronto, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vou abrir aqui a minha câmera novamente e vou encerrar a gravação, tá certo? Aí, fiquem um minutinho.